Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Os 10 mandamentos. Os 4 primeiros têm a ver com o nosso amor a Deus. E os outros 6 têm a ver com o nosso amor ao próximo. Nós falamos um pouco sobre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, que tem a ver com o nosso amor a Deus. Não tenha outros deuses diante de mim. É o primeiro. Não faça para ti imagem de escultura para o adorar. Esse é o segundo. O terceiro, não use, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E no 7º dia descansarás. Esses 4 têm a ver com o nosso amor a Deus. E nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos encontrou em nossos pecados. É Ele que vem atrás de nós. É Ele que nos encontra como ovelhas perdidas, carentes, desamparadas, doentes. Às vezes na alma, às vezes no corpo. E Ele é que nos encontra e nos dá salvação em seu Filho Jesus. Deus não precisa provar nada para nós, querido. Ele já provou. Basta você acreditar e confiar. Deus te ama. Deus te ama. Se você abrir o seu coração, se você aceitar o amor de Deus, há provisão em Jesus para amarmos a Deus. Nós amamos com o amor com que Ele nos amou. Somos pecadores, falhos, mas Deus nos amou perfeitamente. Quando Ele dá o seu unigênito, Deus se faz homem para que nós possamos ser reconciliados com Ele. Jesus é o mediador entre nós e o Pai. Ele nos reconcilia com o Pai. Basta aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o plano de salvação. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não é automático. Ele morreu por todos. Mas para ser salvo, é preciso crer no coração e confessá-lo com a nossa boca. Nós precisamos crer em Jesus e seguir a Jesus. E Ele deixou mandamentos. Deus nos deu mandamentos. E tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são coerentes. Eles se confirmam. Nós não entendemos o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Nenhuma palavra, nenhum i e nem um tio jamais passa da lei sem que ela se cumpra. Então, nenhum dos mandamentos passou, nenhum deles. São 10 mandamentos. Os 4 primeiros, o nosso amor a Deus. Os 6, né? Depois dos 4, 6
dando o total dos 10 mandamentos, tem a ver com o meu amor ao próximo. E às vezes, na maioria das vezes, o mais difícil é amar as pessoas mais íntimas. E esse mandamento, o 5º mandamento, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que tenha uma vida prolongada. Honra teu pai e tua mãe. Deus não está mandando honrar o pai e a mãe que são bons, né? Que foram sábios, que nunca erraram com você. Ele está mandando honrar pai e mãe. Eu já sou mãe há muitos anos e sei que não existe nenhum ser humano perfeito. Não existe ser humano que não peque. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu justo nem sequer um. Por isso ele precisou enviar Jesus. Isso não quer dizer que nós pecamos e está tudo bem. Não. Cada pecado tem que haver arrependimento para cada pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há perdão sem arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Por isso Deus diz na sua palavra: amem de fato e de verdade. Se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. Se eu peco, aquele pecado vai me incomodar, porque o pecado fica entre eu e Deus. E também o pecado fica entre eu e o próximo. Então a melhor coisa é se arrepender. E se não há arrependimento, é preciso pedir a ajuda de Deus. Senhor, não consigo me arrepender, quebranto o meu coração. Mas em primeiro lugar, tome a decisão de perdoar. Comece confessando o seu pecado diante de Deus. Nós temos na palavra de Deus uma parábola do credor incompassivo, de um homem que vai a Deus, que vai ao rei, um homem que vai ao rei por causa de uma dívida milionária. Ele não tinha condições de pagar ao rei. Seus filhos seriam entregues como escravos. E ele pede a misericórdia do rei e o rei dá a sua misericórdia. Mas nesse mesmo homem que é perdoado pelo rei, o rei decide perdoá-lo. Quando ele sai, após ter sido perdoado pelo rei em milhões, numa dívida muito grande, ele encontra alguém que o deve. E ele manda prender esse homem. Ele não o perdoa. O homem pede misericórdia a ele. Ele tinha acabado de receber misericórdia, mas não concede misericórdia. Quando alguém observa aquilo e conta ao rei o que aconteceu, o rei manda chamá-lo. E o rei diz: eu te perdoei milhões e você não pôde perdoar uma dívida pequena diante da sua? E é isso que acontece, querido. Não existe pai perfeito. Não existe mãe perfeita. Aos pais eu digo, né? Não, você não deve ser misericordioso com você ou dar desculpa pelos seus erros. Não. Você deve se arrepender, você deve ser humilde, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Jesus nos convida a ir a Ele e aprender a ser mansos e humildes. A palavra de Deus nos convida a nos arrepender dos nossos pecados. Mas aos filhos eu digo, você precisa perdoar os seus pais. Os filhos que já se tornaram pais vão ver no decorrer da vida que, por mais que se esforcem, vão errar. Não vão ser perfeitos. Então, meu querido, a nós nos cabe obedecer ao mandamento da palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Mesmo que seu pai foi muito imperfeito, um beberrão, foi injusto, te magoou, te ofendeu. E é interessante. Primeiro mandamento que eu pratiquei, que eu decidi obedecer, porque eu precisava dele, foi esse 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Eu tinha um problema com meu pai. Como eu já disse em uma das pregações, minha mãe se suicidou. Morreu aos 32 anos, eu tinha 3 anos. Então havia um rancor, uma mágoa contra meu pai.
bem escondido. Ninguém sabia, não falava sobre isso. Mas havia uma culpa contra o meu pai. Eu disse, minha mãe suicidou, é culpa do meu pai. É fácil culpar alguém, né, pelos nossos erros, pelos erros dos outros. Mas com o passar do tempo, Deus foi curando o meu coração, porque quando eu conheci a sua palavra, honra teu pai e tua mãe, meu pastor me ensinou, meu primeiro pastor, quando eu me converti aos 14 anos, me ensinou que eu precisava perdoar o meu pai. Me discipulando, ele me ensinou a palavra de Deus e eu tomei a decisão. E até escrevi uma cartinha para o meu pai, dizendo que o amava, que o perdoava, né? Dizendo que eu amava ele. Eu falei para o pastor, mas eu não amo meu pai. Ele diz, você toma a decisão e esse amor vai crescer. E Deus trabalhou no meu coração durante muitos anos. Antes de meu pai falecer, há alguns anos atrás, há 3 anos mais ou menos, Deus já tinha curado inteiramente meu coração. E não ficou nenhum rancor, pelo contrário, muito amor. Só tenho lembranças boas do meu pai. Consegui olhar para ele e ver o que de bom ele tinha. Meu querido, se você olhar para o seu pai com rancor, com amargura, você só vai ver os erros. Mas se você olhar com misericórdia, você vai ver alguma coisa de bom. É claro que tem situações muito difíceis, de abuso sexual pelo próprio pai ou pela mãe, que nós não entendemos. Às vezes há uma cadeia de amargura. O pai que abusa, muitas vezes foi abusado, o ferido fere. Mas nós temos que tomar a decisão de perdoar. Tomar a decisão de não guardar rancor, porque guardar mágoa, querida, é tomar o veneno, querendo que o outro morra. É você que vai morrer, seu coração vai adoecer, você vai ficar sob o peso de um fardo terrível. Se Deus está falando, se Deus está mandando, mandamento, se Ele ordena honre, honre. O que é honrar? É se recusar a falar mal, é perdoar, é enxergar o bem, é ter misericórdia. Honra teu pai e tua mãe. Somos falhos, somos pecadores como pais, como mães. Mas há um mandamento, e quando Deus diz algo, Ele sabe o que está falando. É só com a ajuda de Deus. Como disse Jesus, sem Jesus nada podemos fazer. É um mandamento. Se repete no Novo Testamento. Efésios 6 diz assim, Paulo nos diz, filhos, obedeça seus pais no Senhor. No Senhor, olha para você ver. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é, se você honrar pai e mãe, Deus vai prolongar os seus dias sobre a face da terra. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá longa vida na terra. Então, meu querido, nós precisamos lembrar da palavra de Deus e tomar a decisão, porque Deus nos amou. Por causa do amor de Deus, pela fé que temos nele, que ele sabe o que está falando. Então é um mandamento que temos que obedecer. Segundo, não podemos idolatrar os pais. Se há, às vezes, uma amargura, uma falta de perdão contra os pais, muitas vezes há uma idolatria com os pais. Mas a palavra de Deus diz que não podemos idolatrar ninguém. Mateus 10, nós vamos ler esse texto, nos diz o seguinte, Mateus capítulo 10. Não podemos amar a ninguém mais do que a Deus. Mateus 10 diz assim, versículo 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Às vezes nós, na maioria das vezes, idolatramos as pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa se converte, isso acontece em muitos países onde há perseguição aos cristãos, filhos são expulsos de casa por causa da sua fé. Aí temos que nos voltar para a palavra de Deus, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o nosso amor a Deus
está entre o nosso amor aos pais. É preciso escolher amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus manda honrar pai e mãe, mas nossos pais não são nossos deuses. Não podemos colocar pai e mãe acima de Deus. Então aí nesse momento é preciso, deixar de obedecer pai e mãe para obedecer a Deus. Ou o marido, ou a filha, ou o filho que se coloca contra a nossa fé. Não vamos maltratá-lo, não vamos, se for preciso, cuidar deles. A Bíblia ensina a cuidar. Não podemos deixar de cuidar dos pais. A Bíblia fala que alguém que deixa de cuidar dos pais e ajudar os pais para ofertar, não é do agrado de Deus. Os evangelhos falam sobre isso. O cuidado com os pais é muito importante. Às vezes um pai cuida de 10 filhos, de 3 filhos, de 4 filhos, e às vezes 4 filhos, 3 filhos não cuidam de um pai. Que coisa, né? Nós vivemos uma geração que não está honrando pai e mãe. A Bíblia diz que nos últimos dias os filhos seriam egoístas, que haveria uma luta, pai contra filho, filho contra pai. Mas para o cristão que quer temer a Deus, que quer a palavra de Deus, ele precisa lembrar de honrar pai e mãe, voltar-se para a palavra de Deus, não idolatrar. Às vezes tem casos que a gente vê quando alguém perde um filho, quando alguém perde o pai, quando alguém perde alguém querido demais, a pessoa se revolta contra Deus. Isso é idolatria. Todos nós vamos morrer. O pecado gerou a morte. Não há ninguém que não vá morrer. Então, nós temos que nos preparar. O natural é que os filhos enterrem os pais, que são mais velhos. Mas, às vezes, acontece de pais enterrarem filhos. E o que acontece no mundo, nesse mundo decaído, pecador, não podemos culpar a Deus, isso é fruto do pecado, a morte é fruto do pecado, vivemos em um mundo decaído, aqui não é o paraíso não é aqui. Então não é tudo culpa de Deus, se alguém morreu é culpa de Deus, se alguém adoeceu é culpa de Deus, jamais, querido. Vamos lembrar do mandamento, honra pai e mãe, vamos ter equilíbrio, não idolatrar ninguém, nem filho, nem pai, nem mãe, vamos ter equilíbrio. Malaquias diz de uma profecia que diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima, Malaquias 4, e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. A Bíblia fala de dias de julgamento sobre a terra. Versículo 2, mas para vocês que temem meu nome, então é uma palavra para aqueles que temem o nome de Deus, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sob seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Para os que temem ao Senhor essa palavra. Aqui fala dos dias finais. Ele fala da necessidade de observar a lei de Moisés, ligada aos dias finais. E ele fala, para aqueles que temem ao Senhor haverá alegria, porque em Deus nós podemos gozar da plenitude. E ele fala para que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós precisamos de cura, querido. Em Jesus, cura da alma, das ofensas, das feridas da alma. Muitas vezes filhos revoltados, eu já vi isso na nossa família, que não querem nunca fazer como os pais. O que a experiência diz, o que grandes homens de Deus diz, é que acontece que filhos que condenam os pais, quando se tornam pais,
fazem pior do que os pais. Por quê? Porque existem mágoas, um erro levando a outro erro, uma cadeia de amargura. Então, querido, o que nós precisamos é de corações sarados. E não há cura sem perdão. Não há cura sem arrependimento. Que nós nos voltemos para a palavra de Deus e confiemos naquilo que Deus nos ordena. Honre teu pai e tua mãe. Que Deus te abençoe, porque Ele te amou primeiro, você pode amar. Amém?